Bernardo, boa noite, André, boa noite, William, e boa noite a quem estiver nos ouvindo. É um prazer estar aqui com o Bernardo, que vai falar um pouco sobre o Personalidade e Pertencimento, que é o novo livro dele, pela Armada, que é uma peça... Cada um de nós vai fazer 2 ou 3 perguntas, no máximo, 1, 2 perguntas no máximo, que é para deixar o homem falar. Vocês vão ver que ele tem, não só pelos livros, ele tem muito conteúdo, ele tem muito a dizer. Então, vamos lá. Boa noite, André. Boa noite, William. Boa noite, Bernardo. André, o próximo. Boa noite próximo a todos. Você, beleza. Próximo para se apresentar ou para perguntar já? Já manda a pergunta. Para se apresentar. Para se apresentar. Tá boa noite aí a todos, Márcio, Bernardo, William, quem nos vê e ouve e nos verá e ouvirá, né? É um prazer estar aqui aí para bater esse papo, para falar aí do novo livro Safra 2021 do Bernardo, embora o Safra 2018 também seja muito bom, mas hoje o foco é esse aqui, o Personalidade e Pertencimento. Então é isso, é um prazer estar aí, vamos tentar levantar a bola para o Bernardo cortar, e ele é o maestro aí, ele que vai mandar bala. Não sei se vocês sabem, o Bernardo é um palmeirense honorário também, já foi promovido a palmeirense honorário. E o William foi um dos caras que fez o texto de contra... São 2 textos de contracapa, o William foi um deles. Então, se apresenta aí, William, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Bernardo, prazer em conhecê-lo aqui agora face a face. Boa noite, André, Márcio, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O livro foi muito bem redigido, parabéns, Bernardo, muito conhecimento aqui importante. Eu sou fundador de um movimento conservador e uma das dificuldades que a gente sempre teve é passar uma orientação para as pessoas se localizarem, entender o que está acontecendo. Então o seu livro veio bem a calhar e eu tenho recomendado já para as pessoas que participam do meu movimento que é fundamental a leitura do seu livro. Então vamos aqui contribuir, eu sou da parte jurídica, tenho uma experiência política também, então quero de alguma forma poder agregar aqui ao conhecimento, mas perto aqui do que você trouxe aqui no livro, eu estou aqui mais espectador. Então, é só um prazer estar aqui com cada um de vocês e poder tirar até algumas dúvidas e levantar alguns pontos que com certeza vão esclarecer questões muito importantes para quem estiver nos assistindo. Bom, vou eu agora, né, Márcio? Por favor. Eu estava respondendo aqui a patroa. Boa noite a todos. Perguntando se já começou. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores aí, né? Os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado a Márcio e a André pelo convite. Obrigado ao William também pela presença ilustre aí. O trabalho também já acompanho. O Márcio já vinha me alertando sobre o seu trabalho em São Paulo. E, bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Pessoas que tenham na conta da maior relevância para disseminação, principalmente do conhecimento, né? Que isso é o mais importante, nosso papel maior é esse aí. E estou à disposição de vocês para a gente falar sobre esse novo trabalho que eu terminei agora e a gente está lançando pela Armada aí. É um livro que, assim, é um pouco diferente do Nadando Contra a Corrente, né? Nadando Contra a Corrente eu acho que é mais uma compilação de textos, né? Uma série que são questões ali que tem alguma ligação, mas é um livro que você não precisa necessariamente ler com início, meio e fim, né? Não é bem um... E já o Personalidade e Pertencimento, não, ele tem um objetivo muito claro, eu acho, assim, ele tenta situar o leitor nessa questão primordial dessa dualidade que existe entre personalidade versus coletivismo, né? Como nós nos encontramos na sociedade permanentemente nesse conflito, isso é natural até que isso aconteça, né? Mas precisamos entender que muitas vezes algumas posições que nós temos, principalmente quando de alguma forma contaminada de alguma ideologia, que essas posições não são propriamente nossas, né? Nós estamos sendo meros repetidores, propagandistas de ideias de terceiros, que aí sim é o pior de tudo,
que muitas vezes têm intenções que nos são sonegadas, né? São intenções que estão ali escondidas, muito bem escamoteadas, e que servem a outros propósitos, né? Esse é o grande risco do coletivismo, é o grande risco da ideologia em si. Então, esse livro, no final, só para fechar esse iniciozinho aqui, esse introito, esse livro ele tem realmente uma finalidade. A finalidade é mostrar ao leitor que toda ideologia ela é coletivista e toda ideologia quer sim tirar a sua autonomia de pensamento, sua autonomia de formação de ideias, sua independência psíquica e também intelectual. Ótima apresentação. Eu queria, assim, logo de cara, já responder uma das minhas perguntas. Então, a primeira, a que passa a ser a primeira é, Bernardo, como é que você conseguiu pegar tanta coisa, tantos clássicos e tanta coisa de densa, né? E colocar, olha, no mínimo, aí eu consigo lembrar de oito grandes autores, grandes clássicos, para citar, não vou nem citar para ser mais rápido, para ser mais breve, mas como é que você conseguiu organizar tudo isso dentro da sua cabeça e gerar um novo livro que tem 192 páginas? Essa foi uma pergunta bem matreira, né? Mas é uma pergunta assim que eu tenho uma resposta para ela, porque, veja, quando eu terminei de escrever o Nadando Contra a Corrente, tem umas curiosidades interessantes na vida da gente, né? Quando eu terminei de escrever o Nadando Contra a Corrente, eu fiz uma anotaçãozinha num pedaço de papel, que eu tenho até hoje ele aqui, fiquei até arrepiado agora lembrar disso aqui. Eu fiz uma anotaçãozinha num pedaço de papel e escrevi personalidade e pertencimento. E eu pensei, seja lá o que for que eu vou fazer daqui para frente, ou escrever um livro, ou estudar temas, eu não sei, eu quero fazer alguma coisa em cima disso, porque isso aqui explica muita coisa para o mundo de hoje, assim, eu acho que isso aqui me dá um norte e vai contribuir para as pessoas de alguma forma se situarem também, entenderem o que está acontecendo, uma série de questões, né? O Nadando Contra a Corrente, Márcio, você sabe bem disso, ele passa muito por isso, né? Quando ele aborda lá a questão, por exemplo, do mudanças climáticas, por exemplo, todo mundo repete essa baboseira o tempo inteiro sem ter a menor noção do que está falando. Nenhuma. Né? Nenhuma, ninguém sabe absolutamente nada. E o que me moveu a escrever o Nadando Contra a Corrente na época foi ver esse tipo de coisa sem nenhum embasamento, sem nenhum fundamento. A gente ouve essas coisas e simplesmente você busca informações e ninguém tem informação nenhuma, porque ninguém vai chegar para você, mesmo porque seria uma grande mentira, seria uma grande impostura, e lhe mostrar que o planeta hoje está mais quente do que há 100 anos atrás. Essa informação não existe. Essa informação não está à disposição como as pessoas pensam. Tá? Você vai conseguir ter medições de temperatura alta em cidades, são ilhas de calor, a gente sabe disso desde que a gente é criança de colo, né? Que as ilhas de calor pelas cidades, muito concreto, muito asfalto, pouca árvore, a cidade pouco arejada, porque tem as paredes de concreto dos prédios arranha-céus, muito ar-condicionado, aparelhos que emitem, que usam fonte de calor e que gelam e jogam a fonte de calor para a área externa. A gente sabe que as cidades são quentes. Então, não me venha com medições de temperatura de cidade para me convencer que existe aumento de temperatura global. No nível global, isso é desprezível. E aí, bom, só para dar um fecho, né? Então, isso aí isso foi uma das coisas que me moveram, né? Mas existiram outras. Você sabe, o livro é permeado dessas questões aí. E eu não podia me calar diante dessas idiotices, né? Essas loucuras, né? E aí no livro eu trago, só para a gente ficar no meio ambiente aqui, para não mudar de assunto, aí eu mostro lá, destruição da camada de ozônio é uma grande mentira, uma grande impostura, criada por um lobby das empresas que iriam perder a exploração de patentes de CFCs e que iriam perder dinheiro, eles precisavam explorar uma nova tecnologia, e daí foi criado um outro tipo de gás para substituir os CFCs, que na verdade são gases inertes que não provocam problema nenhum na atmosfera. As medições que eles faziam de camada de ozônio, eles faziam no nível dos polos, onde já se sabe, desde a década de 30 do século passado, que a camada de ozônio ela é mais rarefeita.
ela é menos densa, tá? Só para entender assim mais ou menos. Então eles faziam medições ao nível dos polos para provar e encampar esse absurdo. Aí veio também a época do Amazônia, pulmão do mundo, foi música de Roberto Carlos, teve Sting na jogada, né? Assim, umas coisas absurdas. Só para se ter ideia, a floresta amazônica ela consome mais oxigênio do que produz, tá? Para a gente ter uma ideia do quanto esse pessoal mente para a gente o tempo inteiro. Então, bom, nadando contra a corrente teve isso aí. Então, depois eu percebi que isso tinha muito a ver com essa questão da personalidade e do pertencimento, né? E por que a gente tende a acreditar que existe mesmo um problema na camada de ozônio, ou porque existe destruição do ou aquecimento global, seja lá o que for. Agora já estão dizendo, inclusive, que o próprio Covid teria uma relação com as mudanças climáticas. Imagine, olha o grau de... eles já estão já estão assim, só para você ter ideia, eles já estão nesse nível de histeria. Uhum. Então, eu precisava entender por que isso acontece. E isso acontece muito porque nós temos uma tendência natural, nós seres humanos, temos essa tendência de pertencer. Nós precisamos pertencer. E a mídia tem um papel muito forte nisso, porque à medida que a mídia repete certas coisas, fica muito difícil para um cidadão comum, né, que não disponha desse cabedal de informações que a gente tem aqui, porque a gente estuda, se debruça sobre determinados temas e tal. O cidadão comum, ele se vê na obrigação, praticamente, de seguir aquilo ali. Ele não tem como não seguir. Então, se ele chegar numa mesa de bar e disser para o amigo dele que o planeta, na verdade, está ficando mais frio, está passando por um processo de resfriamento e não de aquecimento, ele é capaz dele ser defenestrado do bar, né? Ele vai ser enxotado, ninguém vai dar mínima, ainda vai chamar de maluco. Isso, né? É o mito da caverna que o André bem interpreta aqui. Esse aí exatamente é o mito da caverna, não é? Exatamente, não é isso, André? É isso mesmo, perfeito. Você é apenado por descobrir o que não deveria descobrir. Aquilo está introjetado dentro da cabeça dele. Se você nega e você prova, se você tem a chance de provar que isso, por lógica, que isso não existe, o sujeito fica, em vez de ele ficar obrigado por me dar essa informação, ele fica louco. Fica louco bravo. E fica contra você. Fica contra você e quer te bater. Né? Aí entram duas questões interessantes que estão no personalidade e pertencimento. Uma delas é justamente a questão da espiral do silêncio, que eu trago aí no livro. Eu abro um capítulo para falar sobre isso, porque eu acho importante, é relevante, trazer para as pessoas essa noção da espiral do silêncio, que foi lá, uma teoria criada por Elisabeth Noel Neumann, a alemã, e o que ela percebeu? Ela percebeu fenômenos esquisitos, né, curiosos, isso na Alemanha pós-nazista. Ela percebia que as declarações dadas pelas pessoas, elas não guardavam a correspondência absoluta com o que a pessoa de fato pensava. É interessante isso. Então, o que é que ela dizia? E ela fez algumas pesquisas para chegar a essa conclusão, algumas não, muitas pesquisas, se valeu também de diversos psicólogos comportamentais, como Arthur Ashe, Salomon Ashe. O Arthur Ashe era o tenista. Salomon Ashe. Então, ela se valeu de pessoas assim para configurar essa tese dela, de que você, diante de um sistema, e vamos pensar aqui, por exemplo, na grande imprensa, né? A grande imprensa, ela toda compra a ideia do aquecimento global, que, veja bem, até para voltar um pouquinho aqui, a gente provar como esse pessoal realmente não passam de impostores, o aquecimento global não é a palavra mais usada, se vocês perceberem. Ela já foi soterrada, né? Agora são mudanças climáticas. Por que isso? Né? Por que isso? Porque ficou praticamente impossível para esse pessoal comprovar que existe realmente uma alteração significativa na temperatura do planeta.
E o pior, em alguns casos tem sido demonstrado que há um processo de resfriamento do planeta. Então você não faz o menor sentido você falar em aquecimento global, porque os números podem desmenti-los. Então vamos falar em mudanças climáticas e colocar tudo o que acontece na conta dessas mudanças climáticas, que você não sabe bem o que é, nem para onde vai, mas você vai atribuir aos seres humanos, certo? Você vai dizer que a culpa das mudanças climáticas é dos seres humanos, e que, por conta disso, nós precisamos, então, deixar de aquecer o planeta. E como é que a gente faz isso? Deixando de consumir o maldito CO2, que não tem nada de maldito, né? Quem já estudou um pouquinho sabe disso aí. Não tem nada de maldito. Mas é basicamente isso. Então, Noel Neumann, qual é a conclusão que ela chega? Quando existe dentro de uma sociedade, por exemplo, repousa ali uma aura de uma situação que é tida como realmente uma opinião majoritária, e aí eu vou falar desse negócio de mudanças climáticas, né? Hoje a gente não tem nenhuma dúvida que a maioria da população, de fato, acredita que isso existe, tá? Uhum. Então, no caso da mudança climática, talvez não seja nenhum exemplo melhor para a gente dar, porque realmente eu acho que talvez a maioria da população pense assim. Mas o que ela percebeu foi que mesmo nas situações em que não há uma maioria, as pessoas, pela sensação de maioria, elas tendem a dar aquela opinião seguindo, né, conforme a maioria, né, que é a sensação de conformidade, não é isso? Então, assim, quando você tem a noção, então vamos lá, a imprensa, o mudanças climáticas talvez não seja o melhor exemplo, mas desarmamento certamente é um bom exemplo. No desarmamento, a imprensa tenta passar a ideia de que é a melhor solução para qualquer lugar, qualquer país, que você não tenha a população armada. Então, todos eles encampam a ideia do desarmamento. A população não pensa isso. Tanto não pensa isso que mais de 70% foi contra lá aquele projeto do desarmamento. Que no final das contas, o PT acabou atropelando e passando o Estatuto do Desarmamento, contrariando a vontade popular, contrariando a soberania popular. Então, mas como essa imagem... A teoria é pior para os fatos, né? Isso. Como essa imagem do desarmamento ser uma opinião majoritária, isso realmente passa para a sociedade, o cidadão se sente inibido em dizer que, por exemplo, ele gostaria de ter uma arma de fogo, certo? Então, a espiral do silêncio, ela funciona assim. Não é pela maioria em si, é a sensação, né, que a gente tem de existir uma opinião majoritária predominando ali naquele momento. Então, eu não vou emitir minha opinião porque eu vou me sentir mal. E aí vem o desdobramento disso, que Noel Neumann trata, que é das pessoas passarem pelo terror psicológico de se manifestarem. É realmente um terror psicológico, né? A palavra é exatamente essa. Então, basicamente isso, sobre a espiral do silêncio. Eu achei interessante tocar, porque tem muito a ver com essa coisa do pertencimento. Né? Para pertencer, eu preciso deixar de ser quem eu sou, né? Eu preciso me desindividuar, me despersonalizar e deixar de dizer o que eu quero dizer, porque eu preciso estar inserido num certo grupo, e o grupo diz que desarmamento é melhor. Multiculturalismo é outro. Multiculturalismo também serve. Bate nisso. Mas agora é a vez do André fazer a pergunta, ou quer deixar para o William? Vou mandar a minha. Você que manda, Márcio. Estou com comichão aqui. Tá. Bernardo, eu quero fazer essa... Não sei se... Essa é a minha pergunta principal. Se houver tempo, eu tenho outra. Mas e é uma pergunta que eu quero fazer pensando no potencial leitor do seu livro. É uma pergunta que eu sei a resposta, pelo menos uma parte considerável dela, por razões óbvias. O Márcio, a gente leu e trabalhou no livro. Mas eu queria te perguntar o seguinte, e ela vai um pouco no encalço da pergunta do Márcio. No seu livro, você não apenas menciona, mas trata das ideias de diversos pensadores que criticaram não exatamente criticaram a massa, mas criticaram essa postura massificante, a massificação, né? Então você tem a bela citação do Bukowski falando disso,
você cita o Émile Cioran, que falava disso também, você cita Ortega y Gasset, você cita o Canetti, você cita Gabriel Tardi, bom, vou mencionar esses. Estou colando aqui do índice onomástico do livro. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Então, como o Márcio mencionou, você faz essa reunião, né? Você pega esses pensadores que tocaram nesse assunto, e isso, o que eu estou colocando agora, prova, né? Que a literatura sobre esse assunto, ela é uma literatura muito viva, né? Muitos se debruçaram sobre esse problema, e a maioria esmagadora é do século XX para cá, onde isso se torna um problema, né, mais evidente, patente. Então eu queria que você falasse um pouco para o leitor potencial do seu livro as novidades que você traz a respeito desse assunto. A novidade é a articulação entre esses autores, os novos fatos que ilustram o mesmo problema, o que traz de fôlego novo para essa discussão de massa a partir da sua leitura do seu livro. Bom, legal, André. Ótima pergunta. Era para ter falado também quando o Márcio perguntou, e deixa eu voltar e dou esse fecho e depois respondo sua pergunta. Você falou dos autores aí, e Márcio tinha perguntado, viu, Márcio? O que acontece é que todo grande autor, eu acho que independentemente até da corrente filosófica ou da ideologia que ele tenha, né? Ele normalmente ele tende, eu falo dos grandes autores mesmo, né, dos grandes escritores, ele tende a prezar muito, a valorizar demais a autonomia do indivíduo, a independência intelectual, né? Eu acho que isso aí é uma regra que serve para todos os grandes escritores. Lógico que eu procurei obras específicas, né? Canetti, Amassa, Gabriel Tardi, Multidões, o Le Bon, todos eles, né, falam de massa, multidão, o próprio Ortega y Gasset, quase todos esses autores aí, eles falam disso, mas quando você vai pegar, assim, por exemplo, eu pegava trechos assim, lendo, por exemplo, em Montaigne, por exemplo, e sempre que eu estava lendo alguma coisa e tinha a ver com massa, eu ia lá, já fazia um grifozinho e sabia, isso aqui eu vou usar isso aqui, como esse cara aqui está falando de massa, ele não está tratando disso, mas olha a importância que ele está dando a esse fenômeno aqui, né, de massificação, dessa coisa do contágio mental, de você colonizar o outro através de ideologias, todos eles, todo grande autor, acho que ele em algum momento ele vai tratar desse tema, porque esse tema é muito humano, né? Isso é muito humano, isso é intertemporal, isso transcende época, ideologia, seja o que for, não vai estar atrelado a nada, assim. Então, todos eles, de alguma forma, eu consegui pegar alguma coisinha e colocar no livro, que eu achei importante. Então, assim, passando agora para a pergunta de André, eu acho, André, que a grande contribuição do livro trazendo um novo enfoque, né? Eu acho que aí sim foi que eu consegui. E também, talvez, isso que tenha me movido muito a fazer foram os atuais movimentos identitários, né? Eu acho que isso aí é o que mais tem de novo nessa obra aí, porque isso eu não vi de fato, eu não vi nos autores, assim, pelo menos esses clássicos, até porque isso eram outros tempos, né? Não haveria como isso ser tratado, mas isso aí tem, de fato, uma novidade que eu acho que tende a enriquecer esse debate, né? Embora esse pessoal eles queiram restringir totalmente o debate e falar até do lugar de fala, né? Aquela coisa, está no livro também, essa questão do lugar de fala aí, que um autor baiano aqui usa uma terminologia muito legal que eu gosto, Antônio Risério, ele chama de fascismo identitário, é muito bom é exatamente isso, o lugar de fala é o fascismo identitário, é aquele pessoal que quer ter autoridade plena e absoluta para falar sobre determinado assunto, né? Só ele poderia falar e nenhum outro grupo estaria autorizado. Dalrymple também fala muito sobre isso, quando ele diz lá, esse pessoal, eles evocam para si
um tal sofrimento, que isso daria a eles total o pseudo-sofrimento, né? Porque o sofrimento necessariamente não é da pessoa, mas de um antepassado, por exemplo, e eles invocam isso, ou evocam isso, para servir de motivo para calar qualquer outra pessoa, né? Aí, outro dia eu estava pensando sobre isso. Imagine então agora se Hitler pudesse, na época, ter dito isso. Ó, aqui, vocês não podem opinar sobre nazismo, e quem entende aqui sobre questão de raça e ariano ser superior a outras raças, aqui quem entende isso somos nós, alemães, fiquem calados. Bom, seria a mesma coisa. Né? O grau de absurdidade é o mesmo. Tá? E por que esse pessoal está fazendo isso agora e está todo mundo calado? Ninguém diz nada, né? Tá assim, né? O cara invoca essa questão do lugar de fala e ele cala a plateia, ele cala o debate, ele cala tudo, ele quer calar, inclusive, a pessoa, o identitário daquele grupo a qual ele pertence, porque se você pegar, por exemplo, um movimento racialista negro e um negro, né? Um negro se opuser as pautas dele, ele simplesmente é taxado como um não negro. Eles chegam a esse tipo de absurdo. Então, eu acho, André, que o principal foco aí do trabalho acaba sendo esse, é onde ele deságua e é onde justamente a gente traz para as pessoas, eu acho que a tentativa maior... outro dia eu estava lendo, né, uma pessoa dizendo, todo autor de livro, todo escritor quer ser lido. Eu fiquei pensando, não, eu não quero ser lido, eu quero ser compreendido. Eu acho que a maior dificuldade é essa. A gente não quer ser lido, né? A gente quer ser compreendido. Eu quero que uma pessoa seja capaz de compreender minhas ideias sem achar que eu sou homofóbico, sem achar que eu sou racista, sem achar que eu sou machista, sexista ou qualquer outra babaquice dessa qualquer. Porque agora tudo virou isso. Você não pode dar opinião nenhuma contrária à massa. Aí, ó, tá vendo a massa? Ó a massa. Isso não é maioria, viu? Isso não é maioria. Por que ganha o status de maioria, né? Olha aí a espiral do silêncio. Essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta-chave. Por que ganha status de maioria? Isso, eu falei sobre esse tema na minha parte daquele livro sobre a nova ordem mundial que o Alexandre Costa organizou, e eu falei exatamente sobre isso. Foi um ano antes de a gente ter essa conversa, né? Assim, eu pensei num caso que aconteceu há uns 8 anos, era num boteco. Assim, tinha um pessoal que trabalhava junto e tal, e tinha dois negros. E um deles foi no dia seguinte, ou da consciência negra, alguma coisa assim. Eu falei, isso aqui é uma bobajada, né? Um negócio que... Né, é uma coisa só para levantar a bola de sofrimento bobo. Não é bobo, eu não estou falando de sofrimento antigo bobo, eu estou falando de recriar um sentimento e tal. E um deles respondeu assim: você não sabe a dor de ter sido escravo. O outro, bem mais negão que ele, falou assim: você sabe, infeliz? Você não sabe? Pois é. Para! A escravidão em Roma, por exemplo, era muito pior do que aquela que já era horrível que a gente teve aqui. Não era um negócio assim, o pater família podia matar... Aliás, ele não precisava ser um escravo, ele podia matar qualquer um da família sem dar satisfações. Simplesmente porque ele achou que era necessário, porque naquele momento, sim, etc. e tal. Mas agora é a vez do William, né? Vamos lá, William, por favor. Vamos lá. Eu queria só citar uma situação aqui, o Márcio, o Bernardo e o André, que uma vez eu estava fazendo um debate com um professor. Na época a discussão era sobre o escola sem partido. E aí o professor pegou e falou para mim assim, pô, mas o que você sabe de educação? E começou ele falou, você não tem lugar de fala para falar de educação. Embora eu fosse professor de direito do trabalho, né? Mas aí eu peguei e falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma discussão sobre a legalidade, a constitucionalidade, o Pacto de São José da Costa Rica. E aí ele falou, legal, vamos por esse lado. Eu falei, mas você é advogado? Aí ele falou, não. Eu falei, então você fica quieto, agora só escuta eu falar. E aí acabou. Eu falei, eu não concordo com isso, mas já que você concorda... Vamos usar as mesmas armas, né? Vai ter que usar essa... Agora, eu percebo uma coisa, professor Bernardo, que a gente está vivendo hoje um momento em que se estimulou a desconexão com a realidade
E as pessoas aceitaram, elas compraram. Então a narrativa passou a ser mais importante que a realidade. A gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, o Supremo Tribunal Federal reinterpretou, né, no Brasil todo, o artigo 24 da Constituição. Os governadores e prefeitos puderam fazer tudo que eles tiveram vontade de fazer do ponto de vista das políticas para combate ao Covid. E não tiveram nenhuma restrição legal, porque o Supremo reinterpretou, né, para ser bem bonzinho com eles. E hoje São Paulo tem os piores índices do Brasil com relação às questões de morte. E aí você vê, você conversa com as pessoas, você vê a imprensa falando, parece que eles estão vivendo num outro país. Parece que aqui está dando tudo certo, que aqui se fez de forma totalmente correta, e a realidade quer dizer, os números, né, que estão ali em termos de avaliação, que mostram que São Paulo tem um fracasso em termos de política de combate ao coronavírus, isso é totalmente desprezado. Mas a pergunta que eu queria fazer era com relação aos próprios temas do seu livro. O que eu observo é que o jovem hoje, ele de certa maneira, ele é o foco desses grupos coletivistas, porque o jovem está naquele momento de querer se provar, ele tem uma certa revolta contra o pai, contra os pais, e aí eu vejo muito que os professores esquerdistas e o pessoal que quer recrutar militantes aproveitam desse momento para poder tentar recrutá-los, e os jovens de hoje serão os políticos de amanhã, serão as lideranças de amanhã. Então, assim, nós estamos vendo um momento de muita preocupação, porque talvez a base da nossa sociedade está sendo formada de uma maneira a ser militante de esquerda. E por isso que eu acredito que o seu livro vem num momento muito importante, porque a gente tem que levar a juventude para que eles estejam, de certa maneira, vacinados, né? O trocadilho aí com a questão do Covid, vacinados contra esse problema que nós estamos vivendo. Só que essa vacina é muito mais eficaz do que aquela. Sim. Do que aquela vacina China. Leia Perfeito, isso. Quem lê isso aqui e for capaz de compreender, que é isso que o Bernardo acabou de falar, e for capaz de compreender, tiver honestidade intelectual suficiente para... Peraí, vamos pensar. Deixa esse cara aqui me ajudar a pensar. Vai ver que o William está certo, que o Bernardo só quer ser compreendido, quer ser lido e compreendido. É isso aí. Mas agora é a vez do André, ou não, era a minha, né? Deixa eu só dar um arremate. Responder. Deixa eu só dar um arremate na colocação de William. Viu, William? Eu tive essa preocupação, se você reparou isso, você deve ter observado o iniciozinho, eu trato lá da personalidade, né? Eu achei importante a gente falar um pouco de personalidade antes de entrar nesse tema propriamente espinhoso, assim, dessa dualidade entre personalidade e pertencimento, para mostrar um pouco para as pessoas como se dá esse processo de formação da personalidade, né? Isso é muito importante, porque o indivíduo, até o próprio nome indivíduo já remete a isso, né? De indivíduo, né? De algo impossível de ser misturado, né? Então, uma coisa única. Esse processo, que é chamado de individuação do ego, os psicólogos explicam que é um processo que tem início no próprio seio familiar, né? Logo nas primeiras relações com a mãe, primeiro aquele bebê que nasce ali totalmente desamparado, totalmente dependente da mãe, ele vê a mãe como um objeto, né? A mãe para ele é um mero objeto que apenas serve para poder alimentá-lo e dar algum conforto ali, esquentar, aquela coisa. Depois é necessário que essa mãe, ela aos poucos comece a dosar e a limitar essa relação entre criança e entre ela e o seu filho, para que ele consiga então aos poucos entender que ela não é um objeto, mas ela também é uma pessoa, é um sujeito com direitos e obrigações assim como ele. E esse processo ele vai se intensificando e se aprofundando, e a mãe precisa, depois também com o auxílio do pai, com os demais membros da família, ela precisa ir dando esses limites àquela criança, para que ele consiga crescer, ter esse ego muito bem individuado, e crescer principalmente com autonomia e independência, para que ele perceba que aquela relação que a mãe mostrou para ele, que o pai também mostrou, ela servirá de base para toda a vida dele em suas relações interpessoais com os demais grupos. Então isso é fundamental.
É fundamental também, são fundamentais as figuras materna e paterna também, nesse processo. Os dados mostram, depois que você, depois que a gente, depois de anos de debates acalorados, principalmente em redes sociais, a gente aprende algumas coisas, apesar da perda de tempo ser muito grande, mas a gente aprende algumas coisas. E uma delas que eu aprendi é que você não pode discutir, quando você defende uma determinada tese, você não pode discutir sem números. Né? Embora os números nem sempre sejam tudo o que você precisa, mas eles lhe auxiliam muito numa certa discussão e numa certa tentativa de mostrar uma tese. Então, as crianças que têm, por exemplo, a ausência de um pai ou de uma mãe, quer dizer, um dos dois não estando presente, elas têm 2 vezes mais chances de envolvimento com drogas, com problemas ligados a estudo, por exemplo, baixa escolaridade. E quando não tem nenhuma dessas 2 figuras, ou seja, nem pai e nem mãe, esse número cresce para 4 vezes mais chances de ter algum desses distúrbios aí sociais, certo? Então, não é uma mera retórica, tá? Isso aí são números, é pesquisa. Dalrymple e Peterson, acho que André pode até falar sobre isso, eles trazem isso aí, eles demonstram isso através de números, de pesquisas, e eles trabalham com isso. Eles são psicólogos e trabalham com isso diretamente. O Dalrymple até médico, trabalhou com assistência a famílias inglesas durante muito tempo, em comunidades pequenas no interior da Inglaterra, então ele conhece bem essa realidade aí. Então, veja que isso tudo está muito ligado. Né? Então, a personalidade é o ponto de partida para isso aí. Então, após isso, um ego bem individuado, o ego, como os psicólogos gostam de falar, um ego bem formado, um ego capaz, ele forma um cidadão bem individuado, que tem noção da sua individualidade, ou seja, que preza por sua individualidade e, portanto, vai se recusar, tende a se recusar a submeter-se a qualquer coletivismo, certo? Ele tende. Em matéria de ser humano, nada é absoluto. Mas você tem uma tendência maior. E quando você tem você guarda essa dependência com os membros da família, a sua tendência natural é que você procure substitutos. Uma vez que você não tenha mais a mãe, que você não tenha mais o pai, a tendência natural é que você busque o substituto. E o substituto natural, nós sabemos quem é. É o papai Estado. Né? E não é à toa que esse pessoal, eles têm uma verdadeira obsessão, uma tara pelo poder estatal. São os estatólatras, né? Também falei disso naquele artigo para o Alexandre Costa. É impressionante, dá aquela sensação confortável de pertencimento, né? Eu pertenço à casta dos bem-pensantes, dos bonzinhos, daqueles caras que só querem o bem da humanidade. Você que não pensa assim, você, seu egoísta, você... É fácil desbancar isso aí, só que é difícil tirar isso da cabeça do sujeito, né? É fácil você arrebentar com essa ideia, mas tirar isso da cabeça dele não é fácio, porque ele já tem introjetado, né? Márcio, o fenômeno é impressionante, né? Sim, só para fazer um adendo a isso que você falou aí, tem um capítulozinho no livro que fala exatamente isso que você falou agora aí, que é a ideologia como fonte de autoindulgência. Até tinha anotado aqui. A ideologia como fonte de autoindulgência. O cidadão ele é tão fraco emocionalmente, ele é tão frágil psicologicamente e tão mal individuado, né, que ele recorre a essas teorias, essas utopias, as ideologias de modo geral, como uma forma até de se perdoar, né, porque ele também ele tem, de alguma forma, ele quer ser, de alguma forma, responsável por todos os males do mundo, né? Tem um pouco disso também. Tem muito disso nos movimentos identitários. Não propriamente nas pessoas, mas que são dos grupos, mas aqueles que são aderentes por, digamos assim, afinidades, né? Então, veja o fenômeno curioso que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Isso é muito interessante, tem a ver com essa coisa da autoindulgência.
o cidadão, a míngua de simplesmente reconhecer que ele é racista, machista, fascista, seja lá que isto for, ele agora vem com a roupagem, né? Ele traz ele traz uma alegoria, né? Que agora serve também como um genérico para tudo, que é a tal do estrutural, né? Percebam. Então ele não quer dizer que ele é racista, ele não vai dizer isso, né? Ele não vai chegar na delegacia de polícia e dizer assim, me prenda aí que eu sou racista. Crime inafiançável. Me prenda aí que eu sou machista, que eu tenho masculinidade tóxica, eu posso espancar minha mulher a qualquer momento. Ele não vai dizer isso. Tá? O que ele vai dizer é que a sociedade é racista, que a sociedade é machista, que a sociedade é sexista, tudo mais, porque ele quer, na verdade, ele não quer se assumir pelo que ele quer trazer esses valores, na verdade... o seu próprio comportamento. Sim, é um processo psicológico meio louco, mas perceba, ele quer, na verdade, fazer com que esses valores sejam introjetados nas demais pessoas, que vai ser esse genérico aí, essa abstração, sociedade, homens. Os homens são racistas. Quem são os homens? Os homens são sexistas, ou os homens são machistas. Quem são os homens? Então, agora, nós estamos vivendo esse momento. Assim, a míngua de poder dizer que fulano, beltrano ou cicrano são racistas, porque você não vai ter elementos de prova para mostrar que essas pessoas são racistas. Você cria essa alegoria, você cria a alegoria do racismo estrutural para dizer que todos são, tá? Isso é lindo, porque com isso eu não provo absolutamente nada, eu não tenho base científica nenhuma, de nenhum modo eu posso provar que isso existe, mas ao mesmo tempo... todo mundo como eu sou bacana. Pronto, exatamente, atende exatamente a esse propósito, porque eu assumo que a sociedade é racista, eu não, tá? Eu não, viu? Eu não sou. Eu estou dizendo aqui que a sociedade é racista. Eu não sou. Agora me diga como isso é possível, né? E a pessoa se sente boazinha de poder defender isso, né? Sim, por isso que é a autoindulgência. A Anitta estava preocupada com as girafas da Amazônia, né? Coitadinha das girafinhas morrendo lá na Amazônia. Ela nos deu o trabalho de ver quais são os animais que vivem de fato na Amazônia. É isso aí. Assim, e por isso ela faz uma tatuagem, sei lá, no fiofó. Pô, francamente, né? E as pessoas vão atrás disso. E isso gera uma reação em cadeia, né? Algum sobrenome forte que fale uma coisa dessas, a rede de palpitaria já segue atrás e já potencializa esse negócio, né, Bernardo? Não é assim? Isso aí, inclusive, foi também não sei se eu cheguei a abrir um capítulo sobre isso, mas eu falo sobre essa questão do uso das identidades, nessa coisa do prestígio. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque hoje você tem uma série de pessoas que não têm a mínima capacidade intelectual para dar palpite sobre absolutamente nada, como Felipe Neto, ou Anitta, ou vários outros aí, tem muitos, né? Nos Estados Unidos também é cheio, né? Recentemente você viu aí, o Leonardo DiCaprio deu palpite aqui sobre a Amazônia, enquanto a Califórnia estava pegando fogo, com quantidades de incêndio muito maiores do que a Amazônia, um problema muito mais grave lá, e ele saiu de lá e veio dar palpite aqui. Né? A Califórnia é um estado progressista, eles não vão criticar exato, ele não vai criticar a Califórnia, exatamente, e ao mesmo tempo ele usa desse prestígio dele para colonizar cabecinhas aqui de brasileiros semi-analfabetos que acham que entende alguma coisa. O Leonardo DiCaprio disse, eu até chamo ele de retardado DiCaprio. Ele não tem a menor condição de falar nada sobre isso, ele não conhece, entendeu? Essas pessoas hoje vêm usando desse tipo de artifício, e veja, os políticos já perceberam isso. Os políticos já perceberam isso, que isso tem um grau de penetração muito grande na sociedade, e já estão usando isso como método. Outro dia eu vi uma live de Anitta com aquele senador, eu acho que é o Molon, acho que é senador, né? Não sei.
Acho que é senador Molon. Um É deputado? deputado federal pelo Rio. Tá, é pelo Rio, então é deputado. Pronto, eu vi uma live dele com ela, né? Não. A gente viu live recentemente também do ministro Barroso com o Felipe Neto. Eles estão usando essas pessoas para propósitos escusos, porque eles sabem que essas pessoas são completamente ignorantes, semi-retardadas, talvez o semi seja até um eufemismo. Generoso. E eles estão usando elas para dizerem o que eles querem que elas digam, certo? Porque a penetração delas é muito grande. Foi muito engraçado essa live do Felipe Neto com o Barroso, porque eu assisti isso, porque depois eu tinha uma live para fazer sobre essa primeira, e em 2 momentos o Felipe Neto fala assim, ele fala alguma coisa, nem sei se essa palavra existe, aí uma outra, ele fala, agora eu não lembro quais eram as palavras, nem sei se essa palavra existe, o cara tá conversando com, teoricamente, a elite, né, cultural e jurídica do país, e colocaram um cara que não sabe, tá usando palavras que ele não sabe se existe, né? Mas eu queria fazer 2 comentários rapidinhos que tem relação com a minha intervenção anterior, aí eu já engato a minha próxima pergunta. Essa questão da personalidade do pertencimento, falou do jovem, e o jovem, ele também, ele tá muito dentro dessa tensão, né? Porque ele tá buscando a sua personalidade, mas normalmente ele encontra o lugar errado, que ele encontra isso no pertencimento a algum grupo. E aí ele sacrifica uma personalidade autêntica, real, né, em nome do pertencimento a esse grupo. Tem um artiguinho muito curto do Olavo, que abre o mínimo, que é o imbecil juvenil, que ele fala exatamente disso, né? No fundo, é brilhante. Brilhante. É uma prostituição da personalidade em nome do pertencimento. Que tem a ver também com o que o Bernardo falou, que eu achei interessante, que eu nunca esqueço desse exemplo. Eu até citei esse livro no meu Facebook há um tempo atrás e o Bernardo comentou. É um autor britânico que chama Douglas Murray, e no livro dele ele fala que a Candace Owens, que é uma comentarista política americana negra, o movimento negro, o movimento racialista negro, tirou a condição. Olha só essa questão do pertencimento, como ela é interessante, né? Ela é negra, mas ela não é negra. Ela é, mas ela não é, porque ela não tem as opiniões certas para pertencer a este grupo, supostamente. Então ela não está autorizada. E o próprio Douglas Murray... Acontece que essa menina é muito bem informada e ela é conservadora. Sim, exato. Então ela não tem o direito de pertencer àquele grupo. Mental de juntar causa e consequência. Isso dá, imagina, olha, um cara desse discutindo com uma menina dessa, ela é menina, ela é novinha. Ela é ótima. Ela tem muita informação, ela é ótima. Um cara desse discutindo com ela vai ser triturado em 30 segundos, então ele tem que triturá-la antes e falando por trás, que é para ela não poder tirando a legitimidade dela de se expressar. Tirando a legitimidade dela de se expressar. O que é mais covarde no meio de tudo isso aí. Sim, e não tem uma mulher para defender daqueles movimentos filha da puta. Quer dizer, porque o feminismo está envolvido nessa mesma questão. Aí tem tudo a ver com o que o André está falando. São todos parentes. Sim. Por isso que eu falei outro dia que esses 3 livros eles se comunicam entre si. Eles conversam entre si. Foi por causa disso. Foi por causa desse assunto aí. Esses assuntos são todos aparentados. Se você vai puxando o fio, sai mais um sapo, puxa mais outro, vem outra bomba. Os assuntos são todos aparentados, o que me leva a crer que todos eles, se não são parte do planejamento, foram puxados por planejamento durante a trajetória, durante a rota do negócio. Desde o start do negócio, vamos indo, nós temos tais elementos aqui. Vamos indo, vai aparecendo mais um no caminho, a gente vai puxando para dentro, vem para o caminhão. Exato. Tá? Isso, não sei o quê. Você lembra que a gente não fechava o nadando de jeito nenhum, porque cada dia era um escândalo novo de alguma bobagem nova. E o último foi o das Grid Girls na Fórmula 1, da abolição das Grid Girls na Fórmula 1, porque ia deixar as feias e as gordotas chateadas, sei lá, e tal. Oprimidas e tal. Então, olha, puta, Bernardo, vamos fechar esse negócio logo, senão não vai parar nunca, porque era todo dia uma. Né?
E assim, Mas vai lá, André, deixa o André terminar, que ele ia concluir aí. Perdão, André. Sem problema. E aí eu vi uma expressão, agora é a minha pergunta propriamente. Eu vi uma expressão hoje, uma expressão do Peter Hitchens, que é o irmão do finado Christopher Hitchens, mas é o irmão que deu certo. É um cara bem com ideias bem mais interessantes que o irmão dele. E ele criou uma expressão para descrever o momento que a gente está vivendo agora, porque assim, a gente pode pensar a coisa nessa chave, a personalidade, o indivíduo, o pertencimento na questão da massa, a dissolução da personalidade aí, e aí a gente pode puxar a ponta política no sentido autoritário ou totalitário. Isso inevitavelmente culmina, vai por esse caminho. E o Peter Hitchens, ele criou uma expressão para descrever o momento em que nós estamos vivendo, que ele fala assim: nós estamos experimentando um totalitarismo marshmallow, que ele fala que é muito doce, doce e agradável demais para que você perceba e se revolte e fique contrário a ele. E aí eu queria que o Bernardo comentasse isso e se ele falasse, olha, será que a partir dessa novidade, até linkando também com a minha pergunta anterior, a gente tem a novidade do identitarismo, agora não é mais a bota, não tem uma SS colocando a bota, quebrando a sua loja, mas tem isso, você não pode pertencer ao meu grupo, você não pode, a sua personalidade tem que ser 100% prostituída para que você ganhe o pertencimento. Será que isso não se enquadra? O totalitarismo que a gente está experimentando é marshmallow, e será que ele vai vir pela bota e pelo cano ou não vai? A sua perspectiva sobre isso? Olha, eu penso muito sobre isso, viu? Porque a coisa o que eu venho percebendo, na verdade, é que há uma progressão, assim, de uma forma tão acelerada, que é assustador, sabe? É muito assustador. A gente tem visto aí algumas notícias, assim, que são de dar medo. E eu, André, hoje eu lhe diria que eu não tenho certeza de que isso não pode se transformar em algo muito pior. Muito pior, sabe? Porque, veja, quando a gente percebe fenômenos assim, como o que vem acontecendo com as big techs, né? De calar. Então, quando você falou aí da bota e da suástica e outros movimentos também, não só o nazismo, mas o socialismo também, o stalinismo, o maoísmo, essas coisas todas aí, eles usaram de métodos coercitivos, né? Físicos, digamos assim. Era físico mesmo, era prisão e morte, ou tortura, seja lá o que for. Hoje, como nós vivemos talvez mais virtualmente do que fisicamente, se a gente for ver assim como está nosso tempo distribuído durante o dia, é capaz de hoje a gente já viver mais virtualmente do que fisicamente. Eu acho que sim, não parei para fazer esse cálculo ainda, mas creio que sim. Então, como essas pessoas fazem, como essa ditadura hoje ela se desenvolve? Ela se desenvolve no campo virtual, calando as pessoas, calando os dissidentes. E você vê hoje, nós vemos aí, como as big techs fazem isso sim. Né? Se você colocar hoje aí, por exemplo, aqui agora, acabei de ver antes de começar a live, um médico aqui na Bahia, até renomado, conhecido, infectologista, está tratando doentes de Covid, ele foi derrubado pelo Facebook porque fez uma defesa do tratamento precoce. É um médico. Então, tudo que destoa do que é tido como aquela opinião majoritária, ou que a mídia, ou que as big techs, ou que os organismos internacionais, ou que as big pharmas, ou que os grandes conglomerados econômicos querem que tome a feição de majoritário, aquilo vai ser inevitavelmente extirpado da rede social. Essa é uma forma de coerção. É lógico que não é uma coerção física, mas é uma coerção, porque está eliminando seu direito sua liberdade de expressão, está aniquilando o seu direito de se manifestar como cidadão, de manifestar seu pensamento, que é uma das liberdades mais nobres que podem existir, é das mais básicas também. Né? Então, eu acho, André, que se a coisa não chegou a esse patamar ainda, é apenas porque não foi necessário, certo? Porque a vida, dessa forma
virtual, como a gente vem levando, ainda permite que esse pessoal consiga fazer isso sem precisar recorrer a esses métodos antigos de prisão, embora, veja aí o que nós temos hoje no Brasil, 7 presos políticos. Nós temos hoje 7 presos políticos, dentre eles jornalistas e um deputado. As pessoas não estão falando sobre isso. Eu fico espantado de ver como reina um silêncio absoluto sobre essa questão. O deputado Daniel Silveira está preso por emitir sua opinião. E outra, pior, munido de imunidade parlamentar, ou seja, ele no exercício do mandato dele, que ele tem total liberdade. O jornalista Oswaldo Eustáquio, idem, prisão domiciliar. E tem mais outras 5 pessoas que, por causa de protestos aí e tal, foram presos. São presos políticos, sim. Não são presos sem processo, cometeram um crime, não. Não, sem processo, exatamente, sem processo. Presos políticos, autênticos presos políticos. Isso deixa evidente que um poder já se sobrepôs sobre os outros dois. Totalmente. Não dá a menor bola. Eles não ligam, eles simplesmente não ligam. É assim, engula e... Vai reclamando aí, vai reclamando. Pode reclamar. Tratorando mesmo, passa por cima. Eles tratoram a gente e dizem que... Não é que dizem, eles simplesmente não ligam. Eles não dão a menor bola. A gente pode estar aqui reclamando e tal. Eles só vão tomar alguma atitude quando algum de nós, qualquer um de nós aqui, ou quem esteja assistindo, ou quem venha assistir, ou quem faça outro programa com o mesmo tema, eles só vão tomar uma atitude quando essa pessoa for realmente uma ameaça para eles. Bernardo, nós não somos ameaça, eles simplesmente não ligam. Eles não dão a menor bola. Pensem da seguinte maneira, vamos olhar para a realidade, sem margem para discurso político com relação a esse tema. Peguem o artigo 5º da Constituição Federal, aquilo que para nós assim nunca foi discutido, aquilo ali era garantia, né? Deveria ser garantido. Todo cidadão brasileiro tem aquilo como direito consolidado. E vejam na prática, se hoje a gente pode exercer algum daqueles direitos que estão ali muito claros. Então, todos. Hoje o que o Supremo tem feito é no sentido de que, por exemplo, uma igreja que está lá protegida pelo artigo 5º, inciso 6º, expressamente da Constituição Federal, pode ser fechada por um decreto de um prefeito. Então, relativizaram tudo. Tudo está relativizado. Então, assim, aí você falou, Márcio, que eles não vão voltar atrás. Sabe por que não vão voltar atrás? Sim, porque não houve limite. Até hoje não houve um limite. Ninguém estabeleceu. Porque, assim, eu gosto de fazer de passar um exemplo muito simples para que todo mundo que esteja assistindo entenda. Imagina que nós estamos num jogo de futebol e o juiz decidiu não respeitar mais as regras e está beneficiando um time e o outro, ele interpreta as regras de maneira diferente, aí não dá falta, não faz nada. Dá para a gente achar que vai dar para ganhar o jogo dessa forma? Não dá, o juiz já abdicou de respeitar aquilo que está estabelecido como regra. Isso. É exatamente isso. É a relativização, né? Se você relativiza esses direitos por conta desses argumentos que são tão frágeis, né? Construídos aí, erigidos sobre castelos de areia mesmo, não existe nenhuma garantia para a gente de que coisa pior não possa vir a acontecer, muito em breve. Isso linka um pouco com o que o André tinha perguntado, me preocupa muito essa questão. Nós fizemos uma live anteontem para o Instituto Burke, e um dos comentários... Está gravada lá. A vantagem do YouTube é essa, né? A gente pode ser visto a qualquer tempo. E um dos comentaristas da live disse o seguinte, que na faculdade que ele estudava, estava tendo um evento sobre diversidade sexual, e uma menina entrou com um rapaz, de mãos dadas, provavelmente por serem namorados e tal, e eles foram impedidos de adentrar, porque era um casal heterossexual. Imagine, o evento... Isso é Orwell na veia, né? Orwell na veia. Isso aí é muito orwelliano, né? Porque o casal... Bom, o evento era sobre diversidade.
e eles foram proibidos de entrar no recinto. Olha, né? seria ridículo se não fosse trágico. Mas isso vem acontecendo demais. Uhum. Isso aí tem transhumanismo, multiculturalismo, todos esses temas, cada um deles, onde acontece algum evento sobre isso, quem pensa contra, eles não ou quem age, ou quem pensa contra, eles não deixam participar. Teve faz uns 4 ou 5 anos, que foi convidada aquela colunista Ann Coulter, ela foi convidada para uma palestra numa faculdade jesuíta da Califórnia. Quando souberam que seria ela foi desconvidada. Sabe quem convidaram no lugar dela? Peter Singer. Aquele cara do transhumanismo, do sexo com tudo quanto é coisa. O sujeito é um tarado, pô. Convidaram, olha, e deixaram uma faculdade jesuíta. Isso faz 6 anos, 7 anos, 10 anos mais. Olha, isso não vem acontecendo faz pouco tempo, faz muito tempo que isso já está acontecendo, só que agora já está saltando aos olhos, né? E agora não volta mais atrás, só vai voltar atrás na base do chega, acabou. Ben Shapiro, André, é assim que pronuncia Shapiro mesmo? É Shapiro? Shapiro. Ele relata um fato aí, André deve saber disso, que André leu esse livro também. Ele relata um fato que aconteceu num evento que ele foi palestrar, que deu polícia, ele precisou sair escoltado. Não foi isso? Sim. E a gente pensa que essas coisas não acontecem nos Estados Unidos, né? A próxima palestra que ele tentou fazer depois disso daí, teve que gastar, se eu não me engano, $300 mil com segurança para poder fazer. Imagina. Em ambiente universitário. Isso é interessante também pensar por essa chave da tensão entre personalidade e pertencimento. Não sei se você viu, Bernardo, o Richard Dawkins, né, o pensador, o biólogo ateu, ele ganhou em 1996 o prêmio de Humanist of the Year, Humanista do Ano. Tiraram o prêmio dele, ou seja, ele perdeu o direito de pertencer a esse grupo de humanistas, e ele ganhou em 1996, não foi ontem. Porque ele falou no Twitter dele que é preciso discutir a questão da transexualidade. Ele não falou que não existe. Eu vi isso, foi essa semana, não foi isso? Foi, é bem recente, bem recente. Eu vi isso aí. E veja, a grande vantagem, se é que existe alguma vantagem nesse tipo de relação entre esses grupos e subgrupos e subgrupos que são formados de minorias, é que eles são autofágicos. Em alguma medida eles se canibalizam. É exatamente isso aí, André. Por isso que surgiu aquele meme, né, aquele brocardo que criaram, que quem com lacre fere, com lacre será ferido, né? Isso tem a ver exatamente com essa questão, porque em alguma medida nós todos temos pontos vulneráveis, porque quem pensa com a própria cabeça, você não é linear, né? Se você pensa com a sua própria cabeça e você não segue nenhuma ideologia, você não é linear. Você pode ser tudo, meu amigo, mas você não é linear. Você pode ser conservador, mas em alguma medida você vai sair de algum pensamento que trilha o conservadorismo. Você pode ser progressista, mas em algum momento você pode ter um viés conservador, você pode ser de centro, você pode ser um liberal, mas que você acredita, por exemplo, que o ensino deve ser público. Existem inúmeros, né? Se você pensa com a própria cabeça, você não é uma pessoa linear. E esses movimentos identitários, eles cobram essa linearidade o tempo inteiro das pessoas. Então, quando você foge um pouco, por qualquer razão, porque simplesmente você deu uma opinião que é sincera e verdadeira, você vai ser cancelado, meu amigo. Não tenha dúvida. Então, se é que existe uma vantagem nesse tipo nesse manicômio, né? Quem gosta do termo é nosso amigo Alexandre, né, Márcio? Se tem uma vantagem de viver nesse manicômio é que eles, de alguma forma, vão se destruir também. Já estão se destruindo, né? Você vê hoje, por exemplo... Eles levam gente, né? A gente... No caminho eles levam gente. Ao menos nós estamos atentos ao que está acontecendo. Que é o máximo, por enquanto, é o máximo que a gente consegue. Se eles se derem ao trabalho, por exemplo, se Dawkins perceber, diante desse cancelamento que ele sofreu,
que ele não pode se aliar a esse tipo de gente, talvez ele mude de lado, né? Talvez ele perceba. Então, a vantagem, quando eu falo vantagem, é porque talvez algumas pessoas que compõem esses grupos, talvez elas percebam. Vou dar outro exemplo aqui, tá? Vou contextualizar. Hoje é muito claro a existência de uma hostilidade de um movimento, de um subgrupo de movimento do feminismo negro. Existe uma hostilidade do feminismo negro às mulheres brancas. Isso já é dito assim de forma escancarada, né? Uhum. Então, talvez as mulheres, tá? Mesmo as feministas, percebam que isso é um grande engodo, que isso é uma impostura, que elas podem, em determinado momento, ser massacradas por essas outras que se dizem de um subgrupo, que já veem elas como rivais. Então, veja, o que a mulher via no homem como rival, que nós nunca fomos rivais, nenhum de nenhuma mulher, agora talvez as mulheres percebam o que a gente sofre, tá? Essa coisa de ver o homem como rival, como o opressor, patriarcado, esse bababá, isso tudo aí, sabe, que não tem pé nem cabeça, que não resiste ao mínimo de pesquisa, e o Nadando Contra a Corrente trilha muito esse caminho aí, através de números, né? Vocês sabem disso. É número para tudo, para todo gosto, para o que você quiser. Que você usou. Pronto. Aí, André colocou aí. Tem Uhum. tudo aí sobre esses movimentos e tal. Então, essa coisa da opressão, do patriarcado, esse bolodório todo, não resiste a um mínimo de pesquisa, a um mínimo de escrutínio da realidade, como o William estava falando aí. É você trazer, você comparar, fazer uma análise entre realidade e narrativas. Não resiste a pesquisa, não resiste a Mas quem é que faz isso? Você quer ver um outro exemplo, Bernardo? Me dá só um minutinho. Eu até escrevi um artigo para o Tribuna Diária, do grande Sileno, sobre isso. Eu vi num noticiário do Cláudio Lessa, CL News, que eu tenho assistido quase todo dia, um negócio desenvolvido pela universidade, eu não lembro, uma universidade americana, chama-se covidvisualizer.com. É um globo terrestre, é bonito o negócio, a apresentação, não é um globo terrestre que fica virando devagar. Você clica em cima de qualquer país ali, ele te dá todos os índices do país. Então, eu cliquei em cima do Brasil, então ele diz quantos estão infectados, quantos já estão curados, quantos foram vacinados e quantos morreram. Legal. Fui fazer a conta, dos brasileiros são 5,9%, isso há 4 ou 5 dias atrás. São 5,9% dos brasileiros que estavam infectados. Desses 5,9%, 97% já estavam curados. E morreram 0,17%. Ou seja, vamos fazer conta, né, gente? Vamos usar raciocínio lógico. Quando você usa um raciocínio lógico, e é isso que você acabou de dizer, as pessoas perderam essa capacidade de usar raciocínio lógico e os elementos que você tem fazer conta. Então, você faz uma conta, só espera um pouquinho, não justifica quebrar o país inteiro por causa disso. Sim. Aí vem o argumento do chororô. Você não sabe o que é ter o seu filho respirando com dificuldade. Lamento muito por cada um desses que morreram, só que e pelos que perderam tudo que tinham na vida e investiram num negócio que quebrou. Uma lojinha de shopping que acabou de abrir, o cara esperava o faturamento para compensar, fechou o shopping, ficou um ano fechado. Puta que pariu, acabou, né? Acabou a vida dele. E os inúmeros casos de suicídio, né, que estão conectos com esse fato aí. Desde o começo eu estou falando dos suicídios. É um número que nós nunca vamos saber. Eles nunca vão nos informar, só que eu aposto que em vidas destruídas por esse tratamento, no mínimo desastrado e no máximo criminoso, de um Dória, por exemplo, o seu governador aí na Bahia também, e lá o Rio Grande do Sul, lá da minha patroa, a Cara, que deve estar assistindo aqui, o que eles quebraram, o que eles destruíram de vidas, isso você não pensa, né? Não, a economia a gente vê depois. Essa questão, essa lógica,
é complicada, né? É isso que você acabou de falar, não é? Sim. Faz parte, né? É, Mas voltando. exatamente isso. Eu me desviei, desculpe. Ô, Márcio, eu posso fazer uma pergunta aqui, Pode. retrocedendo um pouco o que a gente estava Tá falando aqui um para pouquinho. isso, né? Eu queria primeiro fazer uma observação, porque eu acho, eu fico horrorizado quando eu escuto aquelas expressões sociedades justas ou sociedades injustas, né? A sociedade ela não pode ser justa ou pode ser injusta. Estruturas racistas, as estruturas elas não podem ser racistas ou não racistas. Quem pode ser racista, quem pode ser justo, injusto são as pessoas, né? Somos nós. Então as nossas atitudes, aquilo que a gente faz no dia a dia, quem pratica crime são CPFs, não são instituições, né? Por mais que, porque toda empresa tem alguém que responde pelaquela empresa. Então toda a prática, ela existe uma pessoa que é responsável. Mas é que nem você tinha falado, Bernardo, essas pessoas que talvez se sintam, que queiram parecer boazinhas, elas ficam usando esses discursos para parecer bem na foto e tal. E eu acho até que, como a nossa sociedade tem, a nossa vida tem melhorado muito, e a gente sabe que no passado, os nossos antepassados sofreram bem mais do que a gente para conseguir as coisas que a gente tem hoje com bastante acessibilidade. Então, acho que as pessoas se sentem um pouco mal de ter tudo tão fácil, tão na mão, tão simples, sem ter lutado proporcionalmente por isso. Mas a minha questão hoje é o seguinte: já que eu tenho a total crença que a realidade se impõe ao fato de que as estruturas não são boas nem más, mas são as pessoas, como é que a gente faz agora? Como é que a gente pode começar agora, para quem está assistindo, a mostrar para as pessoas que a gente precisa de um outro caminho? Essa coisa do coletivismo, essa coisa dessa ideologia, essa coisa de brigas um contra os outros, não está dando certo, está nos levando para um lugar ruim, e o nosso jovem está sendo vítima disso. E muitos pais que estão aqui nos assistindo, eles acabam não percebendo que eles precisam ser influentes na vida dos seus filhos, porque senão vai ter lá o professor marxista que vai estar impondo a sua ideologia e vai fazer esse jovem se perder. Eu tive um amigo meu, um conhecido meu, que recentemente, a gente conversando, ele chorou, porque ele falou que ele criou o filho dele com tanto carinho, tanto cuidado, e ele foi desviado completamente. Hoje ele sequer consegue colocar o filho dele na realidade, além de problemas com o uso de drogas e esse tipo de coisa, que por influência do grupo que ele pertencia. Então, o que a gente pode fazer hoje para começar a plantar sementes que vão nascer no futuro? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso aí, viu? Primeiro, assim, deixa eu ver, para não me perder aqui, porque é bem complexo isso. Primeiro, eu acho que é importantíssimo. Eu aprendi um pouco disso, assim, ou muito disso, com Thomas Sowell. Ele é um filósofo, um economista, filósofo, que ele busca sempre essa questão do estudo dos dados, dos números, a comparação entre números. Ele compara muito, e isso é muito importante como uma forma de antídoto para esse tipo de armadilha que todos nós estamos sujeitos, né? E, infelizmente, esse mau hábito que nós temos em relação a isso é o que muitas vezes faz com que nós incorramos nesse engano, né? Esse auto-engano de achar, como você mesmo falou, que o mundo estaria pior. Esse livro aqui é muito legal, ó. É o Factfulness, desse autor, De quem é? Hans Rosling. Ele é um dinamarquês, um sueco. Esse livro, ele é muito legal também, porque ele vai justamente na linha do que o William falou aí. O mundo está muito melhor em todos os aspectos, não é um ou dois aspectos. Em absolutamente todos os aspectos. Olha, se você pegar quantidade de mortes por guerra, qualificação profissional, ensino, vacinação, expectativa de vida, mesmo nos países mais pobres, todos os índices são muito melhores do que eram há 50 anos atrás. Todos, eu não estou falando de alguns índices não, tá? Todos, absolutamente todos. Lógico que você, pontualmente, pode ter algum país que tenha piorado. Caso, por exemplo, do Líbano, tá? Isso pode ter acontecido em um outro país, porque está passando por guerra, dificuldades e tal. Houve, sim, um retrocesso. Mas, assim, do ponto de vista geral, há um progresso muito grande da humanidade. E veja que, a despeito disso, esse pessoal, principalmente a esquerda, ela tenta todo tempo. Eu vou tentar avançar para chegar onde você queria, viu, William?
a esquerda ela tenta todo o tempo problematizar o mundo. A esquerda ela vive disso, problematização do mundo. Então, como a questão econômica, ela mais ou menos ela se encontra equacionada, assim, mesmo os socialistas assim mais utópicos, eles já se convenceram que o mercado é uma solução melhor do que o socialismo. Isso é uma coisa que tá meio resolvida no mundo já, tá? Tem aí ainda um comunista ou outro no planeta, né, que acha que o Estado tem que tomar conta de tudo, desapropriar todos os bens, né, e estatizar a economia, etc. Mas isso aí é raro. A maioria deles próprios já se convenceu de que o mercado... A China está aí para provar isso, né? Que o mercado tem soluções melhores do que o Estado. Eles têm lá um controle político exercido pelo partido, que é um controle político-social, mas a economia, de certa forma, ela tem uma certa liberdade, porque eles perceberam que isso é melhor do que o regime que eles tinham. Então, como isso foi equacionado, a problematização ela se deslocou. Ela se deslocou do campo econômico para o campo social. Isso tem lá origens com o pessoal, com Antônio Gramsci, com o pessoal da escola de Frankfurt. Isso aí eu faço uma explicação breve no Nadando Contra a Corrente. Então, eles entenderam que a forma de ter controle sobre as pessoas, de colonizar as pessoas e abraçar e dizer que tem, na verdade, a solução para elas, é problematizar essas questões sociais, trazendo essas questões para uma dimensão muito mais profunda do que elas realmente têm, né? Então, você transformar a mulher no inimiga do homem, o negro no inimigo do branco. Lógico que você dizendo que antes, o que antecedeu, o antecessor é o branco que colonizou o negro, o homem que explorou a mulher, o hétero que matou o homossexual, o local que discriminou o imigrante. Tá? Então, você sempre parte desse pressuposto de que houve antes uma ação e que essa ação justifica agora a reação. Certo? A gente não sabe onde isso vai parar, porque, por exemplo, no Nadando Contra a Corrente, eu pergunto, qual o limite para a dívida histórica? Quem tem a resposta para isso? Bom, eu não acredito em dívida histórica, eu reputo essa afirmação completamente dissociada da realidade, mas, ainda que uma pessoa entenda que é um pressuposto válido, onde vai dar e em que momento vai terminar o pagamento dessa dívida histórica, certo? Outra coisa que eu questiono muito do ponto de vista do ressentimento é que essas novas questões trazidas pelos movimentos identitários, elas gerarão novas reações, serão reações em cadeia. Não pensem que essas pessoas que agora, porque veja, a minha concepção através dos meus estudos, para fazer esse livro, é de que essas pessoas são movidas por ressentimento e elas tendem a fazer disso um mote para a vingança, certo? Isso é vingança, não tem outro nome. Então, se você está se vingando de alguém, isso vai gerar uma reação em cadeia e aquela pessoa no futuro, de alguma forma, ela vai tentar se vingar também no futuro. Sabe aquelas coisas aqui no Nordeste era muito comum isso. Tem um filme até que trata disso com o Rodrigo Santoro. O filme é muito bom, por sinal. Eu esqueci agora o nome. Mas, assim, são duas famílias inimigas que elas ficam matando membros da família entre si. Então, por um problema no passado, um vai lá e mata um membro da família. E aí, com motivo de vingança, o outro mata o da família de cá. E aqui esse da família mata o outro de lá. E assim vai uma sucessão de mortes de 5 membros ou mais de cada família. Tá? Eles tinham umas regras lá de colocar a camisa ensanguentada no varal e que a trégua duraria enquanto a camisa ficasse com sangue. É um filme muito legal e que eu acho que traduz exatamente essa coisa dos movimentos identitários. Abril Despedaçado. Abril Despedaçado, é isso aí. É um filmaço, muito bom mesmo.
Então, e me parece que isso realmente existia no passado, existia essa coisa dessas rixas entre família e esse morticínio, essas vinganças e tal. Então, eu tenho muito presente em minha cabeça que isso não vai parar aqui não, tá? Essa cadeia que tem um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, ele chama de cadeia sismogenética, Gregory Bateson. Gregory Bateson chama de cadeia sismogenética, ou seja, é uma coisa que vai, é uma espiral que não tem fim isso aí. Não tem fim. As pessoas no futuro vão querer se vingar também. Não é de se duvidar que no futuro nós tenhamos pessoas que sejam brancas, por exemplo, dizendo que devem também fazer jus agora a uma cota na universidade, porque no passado, seus antepassados, seus ancestrais, foram retirados das universidades. Uhum. Certo? Isso não é algo impossível de se pensar, não. Não. Então, eu sou terminantemente contra essa ideologia identitária. Ela reforça o ressentimento, ela reforça o ódio entre os grupos, ela não traz a paz, ao contrário de pregar a paz, mas ela não traz a paz social, muito pelo contrário. E outra coisa, as pessoas que exploram essas correntes ideológicas, elas precisam dessa chama acesa. Essa chama não pode se apagar jamais. Você não vai poder... Agora, recentemente, o governo atual, do atual presidente Bolsonaro, estava priorizando a titulação de terras para as famílias dos sem terras. Isso, para as pessoas que não sabem, é o seguinte: existiam sem terras que foram contemplados lá com as glebas, né, através de desapropriação, só que essas pessoas nunca receberam o título, elas não tinham escritura. Esse governo, pela primeira vez na história, ele priorizou o INCRA, fez o INCRA priorizar a titulação das terras. Então, essas pessoas, elas tomaram posse e agora elas têm também o título, elas são donas realmente daquele imóvel, daquela gleba rural. Isso tende a sufocar o movimento. Por quê? Porque você resolve o movimento, certo? Na medida que você faz o processo acontecer e não fica explorando essas pessoas politicamente, você resolve a questão. Se você resolve a questão, os protestos diminuem, certo? E o que essas pessoas, esses políticos que exploram essas minorias, tudo que eles não querem é resolver o problema. Sim. Que fique bem claro isso. Eles querem manter essa chama do ódio acesa para alimentar esse monstro que é o identitarismo. Mas isso é o que nos mantém lá. É a mesma coisa, o mesmo princípio de qual esquerda quer terminar com a miséria? Nenhuma. E a miséria que fornece o elemento do seu discurso. Eu queria até comentar sobre essa questão, porque assim, aqui em Santo André, no ciclo passado, na gestão passada, eu fui responsável pelo programa de regularização fundiária aqui da cidade, né? E a cidade de Santo André, ela foi governada durante muito tempo pelo PT. Então, muitas áreas, elas foram consolidadas, muitos núcleos foram consolidados no tempo do PT. E o que a gente ouvia quando a gente foi fazer o trabalho técnico-social na rua? A gente ouvia muito que todo ano eleitoral vinha alguém e prometia que eles iriam regularizar no próximo ciclo e que se não fosse os grupos de esquerda, para falar propriamente o PT, que ganhasse a eleição, quem ganhasse iria tirar eles de lá. Aí sabe o que a gente fez? A gente fez o maior programa da cidade, 6.700 unidades regularizadas. E muitos lugares, por exemplo, até uma das maiores que foram feitas no Brasil foi no bairro Capuava, foi 1.400 unidades regularizadas. O que aconteceu? Quando a gente foi lá entregar os títulos, muita gente falava assim, vocês estão com conversa, eu não acredito que vocês vão entregar o título, porque sempre prometem. Eu falei, não, a gente não está vindo aqui para prometer, a gente está vindo aqui para entregar o título. Então, quer dizer, está concluído, o trabalho está finalizado. E aí a gente percebeu isso, exatamente, se usava dessa não regularização para não deixar a pessoa com a sensação de propriedade, né? E ela ficar sempre com vínculo sempre com aquele grupo político. É exploração. É isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, ótimo. Eu queria só assim falar sobre alguns aspectos do livro que eu acho que são assim bem práticos e são bem curiosos também, que eu acho que as pessoas que estão aí nos escutando e que vão nos escutar também aí, que elas vão se interessar bastante, né?
E assim, Márcio, André e William, vejam Já bem. nos encaminhando para o encerramento, né? Pronto, então tá bom. Então eu vou fazer esse fecho. Eu, desde o Nadando Contra a Corrente, eu tenho me interessado muito por esses psicólogos comportamentais, né? Por essas pessoas. Também tem a ver com a questão da neurociência, uma série de questões aí envolvidas nesses aspectos aí com relação aos seres humanos, as reações dos seres humanos e tal. Um autor que eu gosto muito é o Daniel Kahneman. Eu leio e releio o Kahneman a todo tempo, porque eu bebo muito nas experiências que ele fez como psicólogo, que ainda faz. O sócio dele também, de empreitada, sócio em todos os dois aspectos, que era o Amo Tversky também. Mais recentemente aí eu li também Taleb, e Nassim Taleb, muito bom também, e gostei bastante do livro de Felipe Zimbardo. Todos eles abordam muito essa questão psicológica no ser humano e como isso influencia, e tem muito a ver com personalidade e pertencimento, muito a ver mesmo. E aí eu queria falar um pouco disso, por exemplo, eu listei algumas coisas aqui que seriam interessantes a gente falar, sobre grupos, por exemplo, e como nós nos comportamos. Não sei se vocês se recordam do programa que existia de Silvio Santos, que tinham 3 portas com perguntas, com respostas a algumas perguntas. E vejam como a pessoa, olha como nós nos comportamos. Sempre que você não estava bem certo da sua resposta, você tendia a seguir o grupo maior. Nós nos comportamos dessa forma o tempo inteiro. Tem a ver lá com o que a gente já viu aqui sobre Noel Neumann, sobre a espiral do silêncio. Então você Menos prefere... um mala como eu, por exemplo. Menos um mala como eu. Vai todo mundo para lá, eu vou para cá. Pois é. Eu também tenho essa tendência natural, mas assim, quando você está numa situação dessa de não ter certeza, normalmente se você não tiver certeza, você tende a ir com a maioria. Mas Zimbardo, por exemplo, Márcio viu um vídeo que eu mandei também, quando a gente fez a divulgação do livro, tem um videozinho espanhol, acho que é espanhol ele, que mostra, a professora faz uma dinâmica com a sala, e ela diz assim, olha, essa pasta aqui é vermelha, mas quando um aluno tal vai entrar, quando vier algum atrasado aí todo mundo da sala vai dizer que a pasta é verde, tá? A pasta é vermelha. E aí o aluno entra e ela faz a pergunta, e todo mundo na sala diz que a pasta é verde. Ele fica meio atônito assim, mas depois de algum tempo, de alguns segundos, ele diz que a pasta também é verde. Então, isso tem um poder muito forte sobre a mente da gente. É mais do que a gente quer acreditar que seja. Porque nós tendemos a acreditar que nós temos o controle absoluto sobre nossas ações, e não é assim que a coisa funciona. A gente precisa de uma educação mental, que vai gerar uma força mental muito grande para ir contra a massa. Tem outra dinâmica, isso já não é uma dinâmica, mas foi um estudo feito por Zimbardo, olha que interessante isso. E a dinâmica consistia no seguinte, a pessoa, ela... primeiro assim, existem áreas do cérebro que são mapeadas por equipamentos eletrônicos bem modernos para mostrar qual é a área propriamente que está sendo atingida. Existe uma área do cérebro chamada prosencéfalo, que ela é responsável por esses conflitos. Quando você está em dúvida, essa área do cérebro é ativada. E os equipamentos eletrônicos hoje conseguem detectar isso através de luzes. E através dos impulsos eletromagnéticos e tal, você consegue detectar a área do cérebro que está sendo atingida. O que é que Zimbardo percebeu? Veja que interessante. Quando as pessoas estão em conflito sobre determinada situação, mas aderem à opinião da maioria, essa área do cérebro ela não é ativada. Quando ela vai ao encontro da opinião majoritária, ela fica numa situação de conforto tamanha que sequer a área do cérebro é ativada. Ou seja, você não se dá conta que você está em conflito. Você quer estar confortável. E estar confortável é estar com o grupo, estar no grupo, estar inserido no grupo, concordando com o grupo.
E aí, por outro lado, que ele percebeu também que quando o cidadão, quando nós aqui, que somos um pouco do contra, graças a Deus, quando nós vamos de encontro, né, ao contrário ao que a maioria pensa, nós geramos numa área do cérebro uma ativação muito grande, que é uma área responsável por emoções, e causam emoções ruins para a gente. Então, quando você, de alguma forma, se contrapõe à maioria, isso gera uma carga emocional muito grande para a pessoa. Então, percebam que não é fácil ir contra o grupo. Não é fácil estar fora desse pertencimento. Não é tão simples como a gente quer. Por isso que essas informações são importantes para a gente trazer para as pessoas, e isso está no livro, tá? Isso está bem descrito no livro. Sim. Daí para as pessoas entenderem que isso é educação. Isso é um processo de educação mental. Você saber que você precisa, em alguns momentos, se contrapor mesmo, e que isso vai gerar sofrimento. Sim, vai gerar sofrimento. E daí? Você está nesse planeta aqui para sofrer também, pô. Isso aqui, pô, não é só para... Não é para fingir que está feliz e postar na rede social, não. Isso aqui é para causar sofrimento mesmo. Certo? Antes de nós, muitos sofreram. Para nós estarmos aqui, muitos passaram por sofrimentos muito maiores. Sem dúvida nenhuma. Então, esses pontos que eu queria falar, porque eu acho interessantes também. Fora que, não, eu achei ótimo o que você falou. Fora que isso aí tem que estimular também uma das grandes, talvez a maior das virtudes humanas, a coragem. Perfeito. Assim, a minha nona, o italiano tem nona, né? Minha nona no interior, lá em Rio Claro, interior de São Paulo, ela disse uma vez, 2 ou 3 vezes, sei lá, que eu não lembro, ela dizia, olha, Papai do Céu não tem lá muita simpatia por covardes. Eu não sei por quê, não me lembro em que circunstância, eu tinha uns 8, 10 anos, mas aquilo ficou marcado. Porque assim, a gente tem que enfrentar os problemas da vida, eles estão aí, a vida está aí, não adianta ficar fingindo que está tudo bem, que está tudo uma maravilha, que o mundo é cor-de-rosa, a felicidade até existe. Né? Olha para a Argentina, e Bolsonaro genocida, claro, olha para a Argentina. Ô, Márcio, só para falar da última experiência de Zimbardo, que eu também acho bem legal a gente falar aqui, tem uma também em relação, tem um capítulo no livro que é o sentimento de poder absoluto e / irresponsabilidade. Por que isso? Porque no grupo você se sente totalmente irresponsável. Como sua personalidade no grupo ela se dilui por completo, você ali é um irresponsável. Por isso que os grupos são capazes de cometer os crimes e as piores atrocidades, tá? Porque ali ninguém é responsável por nada. Ali você não vincula uma personalidade ao crime praticado. Ninguém é autor de nada. Tá? Então, uma das consequências disso é a perda, né, a desindividuação ou despersonalização. E aí tem um outro experimento de Zimbardo que trata disso. Que isso é o quê? A busca pelo anonimato. Você está num grupo grande, numa multidão, é a busca pelo anonimato, porque sua personalidade para você não tem importância alguma. Então, você quer mais estar diluído mesmo no grupo. E esse anonimato tem uma experiência dele fantástica, que é assim, foi uma experiência com mulheres, tá? Desculpa aí a masculinidade tóxica, mas foram as mulheres que infligiram esses castigos nas pessoas. Então, veja, a experiência era de experiência com choques elétricos, tá? Primeiro, os choques eram dados nas próprias pessoas que iriam participar do experimento, ou seja, nas mulheres que iriam executar a ação. Então, elas sabiam da intensidade do choque, certo? O que aconteceu? Quando elas iam administrar o choque nas outras pessoas, elas sabiam da intensidade do choque, elas mesmo assim davam o choque, certo? Agora, o detalhe, elas intensificavam o choque quando elas estavam com um capuz na cabeça, retirando por completo sua personalidade. Isso tem tudo a ver com massa, isso tem tudo a ver com grupo, porque, veja, ali é o anonimato, ali ela não vai ser identificada, e ali a maldade, ela se exacerba. Todos nós temos esses componentes, certo? Eu falei só daqui das mulheres porque, né, as mulheres são boazinhas, né? Mal só somos nós, né? Mas,
E o experimento é com mulher, tá? Não é porque eu quero dar o exemplo com mulher, não. O experimento dele foi com mulheres. Então, isso é interessante. O livro, você sabe disso, mas está entremeado e cheio dessas curiosidades, dessas Tem um monte experiências delas. reais, né? Que compõem aí essa coisa chamada personalidade e pertencimento. Sim, tem um monte delas. Vale. Olha, eu queria, para encerrar a minha parte, eu queria só falar os nomes dos livros que eu falei, que eles se comunicam. Tanto é que eles se comunicam que nós criamos um pacote com os três. Bom, personalidade e pertencimento, efeitos das massas em nossa individualidade, do Bernardo Guimarães Ribeiro, que é esse que vos falo. Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson, do André Assi Barreto, que é esse que também vos fala. E o Reich Verde, do Aquecimento Global à Tirania Verde, do Drier Gottfriedi, que conta com o prefácio do Bernardo. Então, é assim que são... Esse aqui é um livro de terror. Isso aqui é um livro de terror. Aqueles caras era uma loucura, assim, falava há 20, 30, 40 anos atrás, fazer pastilhinha humana para seres humanos alimentarem outros seres humanos, ou seja, canibalismo. Esses caras já estão falando nisso a sério. E muito mais coisas. O Alexandre Costa fala melhor disso nos programas, nos livros dele. Os caras estão no poder e eles não têm escrúpulo nenhum. Então, vocês vão gostar. De minha parte, é isso. Eu queria já encaminhando para o encerramento, porque nós já estamos a 1h30. Era para durar 1 hora, já está 1h36, hein? Você vê como a conversa é interessante. E o Bernardo tem muito conteúdo. Gente, leiam esse livro do Bernardo, leiam isso. É um negócio que tem um quê de gênio que... Por isso que eu comecei com aquela pergunta, como é que você conseguiu juntar tudo isso e sem perder a essência? Então, essa foi... Eu espero que quem ouviu e quem venha a ouvir isso, saiba que não acredite em mim, leia o livro. Então, vamos lá, André, sua vez. Queria agradecer aí também a presença de todos nós aqui juntos, quem nos assistiu, comentou. E aí eu queria encerrar com a mesma recomendação do Márcio. Compre o livro. Agora que o Bernardo já respondeu a pergunta que eu fiz, que eu brinquei falando sério, porque eu já sabia a resposta, eu queria que ele compartilhasse isso com todos. Tem uma lufada de ar fresco aqui, insights novos, uma perspectiva, uma leitura aí muito abrangente e bastante nova sobre essa temática da massa, né? Principalmente o que você tem que fazer para evitar ser tratado como massa, evitar ser massa de manobra desses caras. Então, você, indivíduo, leia isso, se comporte desse jeito, veja, e não é uma questão de dar lição nem nada, é simplesmente de te mostrar um caminho, que você, como indivíduo, vai julgar se é bom para você ou não. O Bernardo está te mostrando o caminho. E eu diria que é um caminho muito interessante, muito interessante. William? Bom, quero agradecer também, foi uma honra ter participado aqui com vocês, muito importante o que a gente falou aqui, e eu fiz a pergunta, Bernardo, do que a gente pode fazer, né? Eu sou daquela opinião, a gente tem que começar arrumando a nossa casa, a gente tem que começar arrumando a nossa vida, porque é através de nós que a gente vai conseguir fazer a transformação. Esse mundo é feito, sim, para sofrimento, e se a gente for correto, se a gente tiver atitudes decentes, a gente vai, de fato, dar a nossa contribuição. Então, a minha recomendação é o seguinte, não só para que todo mundo leia o livro, mas eu vou fazer um pedido. Quem estiver nos assistindo ou quem nos assistir, depois de terminar de ler o livro, compre um outro e presenteie uma pessoa com o livro também. Porque você não só vai estar conseguindo adquirir o conhecimento, como você vai oferecer esse conhecimento para alguém. Então, eu assumo esse compromisso, eu vou fazer isso, eu vou comprar um livro, vou dar de presente para uma outra pessoa. Então, se a gente fizer essa corrente, com toda certeza, a gente vai nos transformar e, através de nós, a gente vai, de fato, ser pessoas justas para que a gente tenha uma sociedade justa. Mas quem vai ser justo somos nós, e não a sociedade, porque não existe sociedade justa, mas sim pessoas que são justas ou não. Então, para a gente evitar tudo que está acontecendo, esse caminho, é através do conhecimento que a gente vai poder fazer essa mudança.
Perfeito, perfeito. Então é isso, Bernardo. Bom, gente, eu só queria, assim, já que o William falou sobre essa questão aí, eu acho importante também realçar isso, que deixar bem claro, né? Eu sou uma pessoa, Márcio, o André já me conhecem, tenho um cargo público, eu sou servidor público, eu não dependo de venda de livros para sobreviver, né? Eu sou um diletante, um escritor diletante, né? Faço por diletantismo, quero apenas advertir, levar informações, quero apenas instruir melhor as pessoas, meu desejo é apenas esse, trazer as coisas mais mastigadas para as pessoas, né? Eu passo pelo trabalho aqui duro de ler, né? Como o Márcio falou, são muitos autores aí, e ler isso tudo, condensar esse conteúdo e entregar para o leitor, né? Uma coisa já assim, mastigada. Esse é um papel meu que eu faço com o maior prazer, mas eu entendo que muitas pessoas não têm condição de passar por isso, de fazer todo esse caminho, essa trajetória, e é nosso papel, faço com prazer, não é pensando em absolutamente nada, não ganho absolutamente nada com isso, não quero fama, não quero dinheiro, não quero absolutamente nada que não seja ajudar as pessoas a ter um pouco mais de conhecimento. E aí eu tenho lembrado bastante de uma frase que a gente ouve aí, não sei quem é o autor, mas tenho ouvido muito isso. Onde estavam, né? Onde estavam as pessoas? Onde estavam os clérigos, né? As pessoas religiosas, os filósofos, os sociólogos? Onde estavam os professores? Onde estavam todos eles enquanto o nazismo ia se desenvolvendo na Alemanha? Enquanto o socialismo ia se desenvolvendo, esse socialismo perverso, né, como foi em tantos países, foi se desenvolvendo em todos esses países. Onde estavam essas pessoas? Né? A pergunta que se faz é essa, e a resposta não é o que a gente pensa. A resposta é a seguinte: elas estavam todas lá, advertindo a todo tempo a sociedade, e a sociedade estava pouco preocupada com o que elas estavam dizendo. Então, essa é a minha mensagem final, é o meu recado. Um abraço, obrigado pelo convite, espero que todos gostem e assistam a live que vai ficar gravada, tá? E obrigado mais uma vez, estou sempre à disposição. Um abraço, boa noite. Muito obrigado, Bernardo. Todos esses livros que eu falei, todos da Armada, inclusive, estão nas principais livrarias virtuais, do Olavo, do Lacombe, do Brasil Sem Medo, estão em todas elas. Então, vejam lá. Gente, boa noite, muito Márcio, obrigado. Você pode só indicar o site da Armada para quem quiser comprar direto da Armada? Perdão, tem gente perguntando aqui. editoraarmada.com.br. Perdão, falta de experiência isso. O cabelo branco não ajuda muito, né? Bernardo, como sempre, um prazer falar com você. E quando estiver aqui, nós vamos ver. Eu vou te levar em Paranapiacaba, você vai gostar. Vamos lá, ver a ferrovia. Boa noite a todos, André, William, Márcio. Abração. William, André, tchau. Boa noite, gente. Tchau.